É pequena a chance de Bobadilla estar no segundo semestre vestindo a camisa do São Paulo. É que o tricolor, que precisa vender atletas, vê no Bobadilla um dos seus ativos mais valorizados no exterior. Segundo o site Team Talk, da Inglaterra, há mais dois interessados: o Celtic, da Escócia, e o Brighton, representante da Premier League. São Paulo assegura que ainda não foi procurado, mas a própria notícia lá na Inglaterra afirma que os contatos até aqui foram feitos entre representantes do clube e o staff do jogador. São Paulo já tomou uma decisão em relação ao Bobadilla. Não há por que negociá-lo agora. Até porque a impressão que se tem é de que o Bobadilla vai se valorizar até a metade do ano, e em especial na Copa do Mundo. Jogador que tem tudo para ser titular da seleção paraguaia. Imaginando que o Bobadilla possa fazer bons jogos nos Estados Unidos, no México e no Canadá, certamente seu valor de mercado será ainda maior. Jogador comprado do Cerro Porteño por 2.700.000 euros, 13 partidas, 2 gols e uma assistência. Na atual temporada já soma 18 jogos com a camisa da seleção paraguaia. Você, torcedor do São Paulo, venderia o Bobadilla por qual valor? Ou para você ele é inegociável? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Botafogo, que está perto de contratar Ferrarese. Jogador argentino, se naturalizou venezuelano e pertence ao São Paulo. Atleta caro, comprado por 4.300.000 euros junto ao Grupo City. Namoro entre Ferrarese e Botafogo começou no início da temporada. Na oportunidade, o São Paulo tentou fazer um acordo de troca de atletas. Não houve consenso entre os jogadores e o Ferrarese acabou permanecendo no Morumbi, mas desde então tem jogado pouco. Foram só 5 apresentações na atual temporada. O Botafogo fez uma nova proposta de empréstimo, assumindo 100% dos salários e bancando uma opção de compra que faria com que o São Paulo recuperasse todo o investimento feito junto ao Grupo City, caso o Ferrarese bata metas e seja comprado em definitivo. Atleta de 27 anos de idade, que acabou, no fim das contas, perdendo espaço com o técnico Hernan Crespo. São Paulo, que tem feito mudanças no seu elenco. Alisson está bem perto de ser anunciado como reforço do Fluminense. Já o Botafogo, que acaba de fechar a contratação do Júnior Santos, investimentos bem mais baratos de jogadores livres no mercado ou que não têm sido utilizados por seus clubes. Fabiano Leme, o Alisson do São Paulo assinou com o Flu. Cara, se não assinou, vai assinar a qualquer momento. O São Paulo já havia aceitado o empréstimo gratuito até o fim da temporada, opção de compra de 2,5 milhões de euros, tá? Se o Flu quiser utilizar o Alisson nos jogos contra o São Paulo, que não deve acontecer, a multa é de 2 milhões de reais. João Pedro Souza, fala, Nicola, fala da saída do Alisson e Ferrarese, se vão sair mesmo, se vem alguém. O Alisson tem negociações praticamente fechadas com o Fluminense, empréstimo até o fim da temporada. Se cobrava 1 milhão de reais para emprestar para o Corinthians, o São Paulo para o Fluminense não vai cobrar nada, tá? 2,5 milhões de euros é o valor da compra, caso o Fluminense queira ficar com o Alisson. Jogador cujo salário é de 480 mil por mês. O Ferrarese, que tem negociações avançadas para virar reforço do Botafogo, ganha na casa dos 350 mil reais mensais. 500 mais 350, a gente está falando de uma economia próxima a 900 mil reais mensais. Você multiplica por 10, a gente incluiu 13º, férias, enfim, não tem 10 mesmo, mas 9, vai, 900 mil por 9, estamos falando de quase 8 milhões e meio de reais, tá? De economia para o São Paulo até o fim da temporada. Bom, o Bruno Gracioto perguntando sobre novidades no São Paulo. Algumas, né? Deixa eu começar com uma de mercado, enquanto eu vou tentar afastar um pouquinho a luz para ver se a luz fica um pouco menos forte. O São Paulo tem negociações avançadas com o Botafogo por Ferrarese, tá? Contrato de empréstimo que deve ser assinado até o fim da temporada. O Botafogo assume 100% dos salários do Ferrarese e há uma opção de compra estabelecida nesse acordo de empréstimo que permitiria ao São Paulo recuperar praticamente toda a grana investida quando da sua contratação. O Ferrarese foi contratado a peso de ouro, 4 milhões e 300 mil euros, tá? Ao longo da live também dá para falar um pouquinho sobre Bobadilla. O Negrucci, o Hugo Leonardo e o Gustavo Santana
estão bem sem espaço no São Paulo. Existe um plano de emprestá-los ainda nesse ano? Deixa eu ver se eu consigo apurar com o pessoal do São Paulo o planejamento para o trio. A verdade é que o Negrutti já tinha subido há mais tempo, né? O Santana, que foi atacante do time da base, e o Hugo Leonardo, de fato, vão penar um pouquinho. Essa promoção ao time principal é sempre mais difícil, né? Peraí. E as novidades do meu tricolor paulista, abraços. Emercinho, já falei sobre a possibilidade de o Ferrarese ir embora, que é grande, Ferrarese e Alisson não devem ficar, garantindo uma economia importante. O Bobadilla é hoje um dos principais alvos do mercado internacional. Um site inglês chamado Team Talk afirma que o Celtics da Escócia e o Brighton da Inglaterra estão interessados no volante. O que o São Paulo decidiu em relação ao Bobadilla? Tentar resistir ao máximo em relação a propostas para deixar para vender o paraguaio depois da Copa do Mundo. Há a expectativa de que ele possa jogar com bastante frequência na Copa do Mundo e sair valorizado de lá, tá bom? Acha que o Bobadilla vale 7 milhões de dólares? Tiagão, acho que depende muito do que ele vai fazer na Copa do Mundo, né? O São Paulo está apostando na possibilidade de vendê-lo, talvez até por valores maiores. Havia comprado do Cerro por 2 milhões e 700 mil euros. O que pensa do desmanche do São Paulo? Jota, quais dos atletas que saíram do São Paulo que você vai lamentar? Cara, Luiz Gustavo, não dá para sentir falta. O Leandro, goleiro, não dá para sentir falta. Rodriguinho, vendido. O Eric, vendido. Cara, e aí, muito jogador em fim de contrato. Cara, eu acho que o que o São Paulo fez foi parar de gastar dinheiro com bobagem. Depois, qualquer coisa, você me lembra. Se tiver algum jogador que acabou saindo que você entende que foi injusto. Mas eu confesso que não. E aí as reposições foram interessantes, né? O Tolói eu tenho muita dúvida se vai acabar virando. Mas Danielzinho, Lucas Ramon chegaram como se já jogassem em clube grande há bastante tempo. A camisa do São Paulo não pesou nada para os dois. E é sempre uma dúvida. Quando você traz jogador de fora, de time menor, se esse cara vai conseguir dar conta, né? Naruel Ferrarese. Você já tá acrescentando os daqui, tá bom. O Mailton, vamos lá. O Mailton saiu. Eu achei que o Mailton nem foi mal no São Paulo. Sendo sincero, tá? Mas, cara, o Lucas Ramon tem mostrado mais do que do que o Mailton. E aí, só para lembrar, né? O São Paulo hoje tem 4 laterais direitos. E só um confiável. O Lucas Ramon, porque o Cédric não é confiável, o Mike ainda não explodiu, e o Moreira voltou de empréstimo, não conseguiu jogar no Porto. O Ferrarese, cara, eu acho que a tentativa é de recuperar o investimento feito no Ferrarese, 4 milhões e 300 mil euros, que ainda estão sendo pagos. Ferrarese, 5 partidas na temporada. O São Paulo, lá no começo do ano, tentou fazer uma troca com o Botafogo, acabou que nenhum jogador do Botafogo se sensibilizou a jogar no São Paulo. Sobre o Alisson, aí era uma questão do Crespo. O Crespo colocou na cabeça que o Alisson não interessa. Com a saída desses caras, você vai conseguindo pelo menos reduzir a folha, né? Aí você fala, pô, mas e a questão da temporada longa? Mas aí você, por exemplo, você pode subir o Isaac, zagueiro da base, que deixou ótima impressão. Você pode usar mais o Negrutti, que sempre se mostrou muito, muito qualificado. Na lateral direita tem um monte de opção, né?